pessoal, agora a gente vai continuar trabalhando um pouquinho de porcentagem através de alguns exemplos de cálculo numérico. Então vamos lá. Uma receita utiliza 1.500 gramas de farinha, 900 gramas de água, 30 gramas de sal e 45 gramas de fermento. Calcule o percentual do padeiro de cada ingrediente. Bom, primeiro, para que serve esse percentual do padeiro? Eu vou usar um desses ingredientes como referência para calcular quantos por cento desse ingrediente de referência vai me fazer obter os demais. Então, geralmente, no percentual do padeiro, a gente usa farinha como sendo o ingrediente de referência. Então, 1.500 gramas de farinha aqui, para mim, vão ser os 100%. E a partir disso, eu vou obter a porcentagem dos demais ingredientes. Bom, 900 gramas de água. 900 gramas de água corresponde a 900. É quantos por cento de 1.500? 30 gramas de sal. 30 gramas é quantos por cento do 1.500? E aí, na nossa tabela de referência, com esse percentual do padeiro, ao invés de dizer as quantidades de grama, eu vou dizer quantos por cento eu tenho de cada ingrediente. Para que isso ajuda? Porque posteriormente eu posso adaptar essa receita mudando a quantidade de farinha e aí, através das porcentagens, eu já vou mudando proporcionalmente a quantidade dos outros ingredientes. Daí eu fico com uma receita que ela não está fixa a determinadas quantidades, mas a porcentagens que me permite obter, dependendo do tanto de farinha, quanto que eu preciso dos demais ingredientes. Então essa foi uma breve explicação do que é esse percentual do padeiro. Mas vamos colocar em prática o cálculo então. Eu vou montar aqui uma tabelinha para facilitar. A minha farinha é 1.500 gramas, ela vai ser minha referência, por isso que eu destaquei de azul. Eu tenho água 900 gramas, sal 30 gramas e fermento 45 gramas. Então vamos lá. Como a minha farinha vai ser a referência, ela vai ter que ser o meu 100%. Ela vai funcionar como se fosse o meu 100%. Então, eu vou já deixar esse cálculo aqui feito. A gente vai explicar como é que ele é feito nos demais ingredientes. A minha farinha vai ser a referência, é o meu 100%. Agora a água. Pensa só comigo. Eu tenho 900 gramas de água. A minha referência é 1.500 gramas de farinha. Então, vai funcionar, eu vou montar uma fração em que o meu inteiro é 1.500 e desse inteiro eu vou pegar a parte que significa 900. E aí, eu vou chegar nesse resultado aqui. Eu vou pegar o meu 900, que é a quantidade de água, sobre o meu inteiro, que é a minha referência, a minha quantidade de farinha, 1.500. E depois vou multiplicar o resultado por 100, porque eu quero o resultado em porcentagem. Como que ficaria essa continha na calculadora? Vamos pegar aqui a calculadora e fazer a continha. Então, olha só. Eu vou pegar o meu 900... dividido por 1.500, isso dá 0,6. E aí o 0,6 é um número na forma decimal. Eu vou multiplicar por 100 porque eu quero em porcentagem. Isso dá 60%. Então quer dizer o quê? A quantidade de água que eu vou botar nessa massa é 60% da quantidade de farinha. No meu caso, desse exemplo, se eu usar 1.500 gramas de farinha, 60% de 1.500 gramas dá 900 gramas de água. Então, agora vamos calcular o sal. Repetir o processo. Agora eu tenho 30 gramas de uma coisa e a minha referência é 1.500 gramas. Então, eu vou pegar o 30, que é como se fosse na figura, no inteiro, dividido em 1.500 partes, eu vou pintar 30 delas. Aí eu vou montar a fração, então, 30 dividido por 1.500, e o resultado vai ser multiplicado por 100 para chegar em porcentagem. Então, como é que fica aqui o meu cálculo? 30 dividido por 1.500, 0,02 na forma decimal, multiplico por 100 para chegar em porcentagem, 2%. Então, quer dizer que na farinha, na massa, eu coloco 2% de sal. Esse 2% é calculado em cima de qual valor? Em cima da quantidade de farinha. Finalmente, o fermento, você já entendeu o raciocínio. Pego 45 gramas, divido pelo 1.500, que é o meu inteiro, e o resultado que der eu multiplico por 100. Ou seja, nessa massa, para cada 100% de farinha que eu coloco, 3% eu tenho que colocar a crescer de fermento. Tá certo? Qual a vantagem de eu ter essas porcentagens? Aqui, nesse caso, eu trabalhei com 1.500 gramas de farinha. Se eu dobrasse a farinha para 3.000 gramas ou 3 quilos, o que eu teria que fazer com os demais ingredientes para manter a massa com as mesmas proporções? Eu teria que dobrar todos eles também. Se eu dobrar a farinha, eu dobro os demais. E a porcentagem, ela me diz como é que eu vou calcular isso sem precisar ficar usando só o 1.500. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 2.
uma fórmula apresenta 100% de farinha, 65% de água, 2% de sal e 1% de fermento. Então, veja só, essa fórmula aqui ela foi dada com o percentual do padeiro. Ele não disse a quantidade em gramas de cada ingrediente. Então, olha só, se ele falar, por exemplo, que eu vou usar 2.000 gramas de farinha, como é que eu vou calcular a quantidade de todos os outros ingredientes? Então, fica bem simples agora. Olha só, aqui primeiro está a tabelinha com a farinha sendo representando a minha referência, 100%. Esse 100%, neste caso, eu vou usar 2.000 gramas de farinha, tá certo? Então, olha só, 2.000 gramas de farinha é a minha referência. Quanto que é 100% de 2.000? Você já sabe fazer na sua calculadora. Vamos lá, eu vou pegar o 2.000 e vou multiplicar por 100%. Isso dá quanto? Dá 2.000. Então, se eu fizer o cálculo da farinha, ó, 2.000 vezes 100 sobre 100. Esse 100 sobre 100 é o 100%, que na calculadora a gente usou o símbolozinho de porcento. 2.000 gramas. E agora, se eu quiser saber a quantidade de água, eu vou calcular 65% de quem? A referência é quem? É o 2.000 gramas de farinha. Então, na calculadora, como é que vai ficar? 2.000 gramas de farinha, que é a minha referência, vezes 65%, igual 1.300. Certo? Então, 1.300, vamos colocar aqui. Opa, vamos colocar aqui, ó, 65% vezes o 2.000, 1.300. Quanto de sal eu tenho que colocar se eu usar 2.000 gramas de farinha? Então, você vai fazer 2% vezes o 2.000. Ou 2.000 vezes 2% na calculadora. A gente vai chegar no resultado 40 gramas. E, por último, 1% de fermento. Quanto que é 1% de 2.000? Você vai na calculadora, 2.000 vezes 1%. 2.000 vezes 1%. Na calculadora, a gente usa o símbolo ao invés do denominador 100. 20 gramas. Ou seja, se eu utilizar 2.000 gramas de farinha, eu vou ter essas quantidades de cada um dos ingredientes. Esse foi o exemplo 2. Para finalizar, a gente vai fazer aqui o exemplo 3. Agora o exemplo 3 é um pouquinho diferente. Ao invés de dar a quantidade de farinha, para eu poder calcular os outros ingredientes, eu vou dizer no total, no final de tudo, quanto que eu tenho que ter de massa somando todos os ingredientes. Somando a farinha, o sal, o açúcar, a gordura, somando tudo tem que dar 3.500 gramas. E a pergunta agora é, quanto que eu teria que começar de farinha? Com quanto que eu teria que começar de farinha? Ele me falou só o seguinte, ó, a farinha é o meu 100%, é a referência, a água 60%, açúcar 5%, gordura 5%, sal 2% e fermento 3%. Vou juntar tudo, vai ter no total 3.500. Quanto que seria a farinha? Que é o meu início. É isso que ele quer que eu calcule. Então, para a gente fazer esse cálculo, primeiro, vamos somar todos os percentuais que foram dados aqui. Ó. Eu tenho 100% de farinha, 60% de água, 5% de açúcar, 5% de gordura, 2% de sal e 3% de fermento. Somando tudo isso, eu tenho um total de quanto? 175%. Quer dizer que a minha massa completa no final, com tudo junto, 3.500 gramas, isso vai equivaler a 175% do total de farinha. E aí, como é que eu descubro qual é o número que 175% desse número dá 3.500? A conta a gente já sabe. 175% de farinha tem que dar 3.500, então o que eu vou fazer? Vou pegar o 3.500 e vou dividir pelos 175%. Vamos abrir a calculadora. Então vamos lá. Eu tenho 3.500 gramas dividido por 175%. Aperto o igual para chegar no resultado. Dá quanto? 2.000 gramas. Então, quer dizer que de farinha eu vou colocar 2.000 gramas. 2 quilos de farinha. E a partir da farinha, se eu sei quanto que é a quantidade de farinha, eu consigo calcular todos os outros. Por exemplo, se eu quisesse calcular a quantidade de água. Então, vamos lá. Nessa massa, a farinha, que é o 100%, é 2.000. E a água é 60% do total da farinha. Então, eu vou multiplicar o 2.000 pelo 60%. A gente vai fazer isso na calculadora. Então, 2.000 vezes 60%. 1.200 gramas de água. Então, aqui eu chego na quantidade de água que eu preciso colocar. Tá certo?
Esse exercício ele é um pouco diferente, porque ao invés de dar a referência direto, o valor de farinha que eu tenho que usar, eu sei em quanto de massa que eu quero chegar no final. E aí eu preciso descobrir primeiro quanto de farinha que tem que ter para chegar nesse total final de massa. E aí depois eu consigo calcular todos os outros ingredientes. Então, a gente pode até fazer uma conferência breve para ver se deu certo. Olha só, vamos anotar aqui no cantinho. A água a gente calculou e deu 1.200 gramas. Vamos somar todos os ingredientes para ver se vai dar os 3.500. A farinha eu já achei que é 2.000 gramas. Vamos calcular os demais ingredientes. Açúcar e gordura são 5% cada um. Vamos calcular 5% então da referência. Quem é a referência é a farinha. Quanto que eu tenho de farinha? 2.000. Então vamos fazer na calculadora aqui. Quanto que é 5% de 2.000? Vou pegar o 2.000, vou multiplicar por 5%. Dá quanto? 100. Então olha só, eu vou ter de açúcar 100 gramas. 100 gramas. E eu vou ter também de gordura 100 gramas, porque também é 5% da farinha. 2% de sal. Quanto que é 2% de 2.000? Vamos fazer a continha. 2.000 vezes 2%. 40. Então, de sal, eu vou ter 40 gramas. E o fermento, 3%. Vamos calcular 3% de 2.000. 2.000 vezes 3%. 60 gramas. Fermento. Quantas gramas deu mesmo? 60 gramas. 60 gramas. Agora, vamos somar tudo isso para ver se realmente eu cheguei aqui na quantidade total de massa de 3.500 como eu queria. Então, vamos na calculadora. Vamos fazer a soma. Deixa eu zerar aqui a calculadora. Vamos lá. Eu vou usar 2.000 de farinha, 2.000 gramas, mais 1.200 gramas de água, mais 100 gramas de açúcar, mais 100 gramas de gordura, mais 40 gramas de sal, mais 60 gramas de fermento. O total, ó, 3.500. Era nesse resultado que eu queria chegar. Percebe? Então é assim que a gente trabalha com o percentual do padeiro.